maiores produtores de música alternativa que já existiram no Brasil. Um dos jurados mais respeitados de programas de calouros da televisão brasileira. Carlos Eduardo Miranda, mais conhecido como Miranda, tinha o carinho do público e reconhecido por profissionais da área da música e da cultura no Brasil. Infelizmente, partiu cedo e nos deixou. Com certeza você conhece este rosto tão carismático e fofinho no bom sentido da palavra, mas talvez você não conheça a história e a trajetória de um dos músicos mais respeitados aqui no Brasil. Enquanto eu solto a vinheta, você já deixa o seu like obscuro e se inscreve no canal ativando o sininho para receber todas as notificações. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Carlos Eduardo Miranda, conhecido popularmente como Miranda, nasceu em Porto Alegre no dia 21 de março de 1962 e nos deixou agora no dia 22 de março de 2018. Foi um produtor musical brasileiro e atuou como jurado em vários programas de calouros do SBT, tais como Ídolos, Astro e Qual é o Seu Talento, um dos programas que eu mais gostava. Na década de 80, Miranda foi um dos mais atuantes músicos do cenário do rock alternativo do Rio Grande do Sul e acabou também influenciando todo o cenário nacional. Letra no começo é uma coisa meio difícil, né, pra gente, porque a gente não escrevia e tal, eu assim, são jornalistas, coisas publicitárias e tal. E começou então a gente foi juntando de pessoal que fazia letras aqui em Porto Alegre, e com o tempo a gente foi treinando, foi pegando alguma coisa que é para cada vez ter mais a ver com a gente o som, né? Cada vez dizer mais do que a gente sente. Tecladista e compositor, fez parte de pelo menos 2 grupos locais que alcançaram expressão nos anos 80. Mudando-se para São Paulo, se envolveu com o cenário independente paulistano. Eu vim morar em São Paulo sem ter uma profissão certa que eu ia fazer, né? Eu vim conhecer jornalista aqui, o biquinho ali, duro, já que eu tô duro, por que não fazer? Acredito que é sacanagem, né? Ótimo. É a primeira coisa que vem à cabeça. É lógico. Quando você tá duro. Exatamente. Aí nessa época eu fazia crítica já de cinema pra revista 7, mas nessa época eu não tinha nem vídeo cassete, eu aluguei vídeo de um camarada, escolhi a TV com outro, montei tudo lá em casa e dele fast forward. Primeiro fim de semana, 40 filmes. Fast forward. Direto. E ia passando aqui. Fast forward e vitamina. Muita vitamina. A vitamina pra quê? Pra conseguir ficar vivo, né? Na época, meio da década de 80, Carlos Eduardo Miranda participou da equipe da revista Bis, uma revista muito legal que entrava muito na minha casa quando eu era criança, porque quando eu era bem pequenininho, meu irmão já era adulto, né, um jovem adulto, fazia faculdade e era um roqueiro nato. Essa revista foi lançada pela editora Abril e fez muito sucesso na década de 80 e 90, né, com a participação aí das críticas do Miranda. As críticas sobre discos, artistas e cantores que o Miranda publicava nessa revista davam o que falar, eram muito polêmicas, afinal, Miranda entendia muito bem de música e dividiu muitas opiniões com as suas publicações e críticas na revista Bis. Muitos artistas nessa época odiavam e detestavam Miranda porque ele não tinha meias palavras para poder fazer a sua crítica. Artista folgado, porque eu falei do jeito artista, seja mais artista, desenvolva seu trabalho artístico, mas quem me ouvir vai se fuder. Porque ele também tem que ouvir assim, artista, seja mais empresário, se organize. Eu me lembrei porque eu falei isso, desculpa aí galera, desculpa aí Thales. É que nessa tua lista de tag, tinha uma tag que era o fino intermediário. E eu vou dizer o seguinte, não tem isso, é mentira, velho. Cada vez vai estar mais intermediário. Só que o intermediário um é intermediário do outro. E cada vez tu precisa mais desses. Cada vez precisa mais gente para te ajudar. Senão tu vai ter que fazer, velho, não é sozinho, é em grupo, é em coletivo, e tu tem que batalhar, e tu tem que te associar com o outro, e tu tem que te organizar, tem que ter nota fiscal, e tem que encarar o mundo de verdade como é. Você vai chorar lá para Petrobras, lá do Cláudio Jorge, dar dinheiro para ele, não vai ganhar.
vai pedir dinheiro pro Curu, cadê o Curu? Tá escondido lá atrás, lá na Vivo, e não vai ganhar porque ele não tem nota, não tem preço, não tem porra nenhuma, aí fica, estão excluídos, vai se fuder, malandro. E o pior e o mais engraçado de tudo é que ele fazia suas críticas com muito sarcasmo, e ai de quem caísse na piada que o Miranda fizesse na revista Bis. Aí eu comecei a trabalhar na revista Bis, aí chegou lá, eu comecei a conhecer as coisas que estão acontecendo pelo Brasil, comecei a fuçar as demos, aí começou 93 ali, começou a aparecer um monte de coisa louca, velho. Começou a aparecer um monte de parada. E eu comecei a carregar tudo numa valise. Era uma aula com a valise, né, velho? Chegava nos lugares, cheio de fitinha, e ficava mostrando, tentando, eu quero mostrar um som pra vocês. Ah, não, agora eu tô ocupado. Eu cantava a música na orelha do cara. Ah, cara, que som é esse? Então, é esse que eu quero te mostrar, rapaz. Ah, bota aí, então. Aí eu mostrava o Raimundos, mostrava Planet Hemp, mostrava todas as bandas aí que veio estourar. Pouca gente sabe, mas na década de 90, quem descobriu Raimundos foi o Miranda. Complicado e perfeitinha. Eu aposto que muitos de vocês não sabiam dessa informação. Foi nosso querido Miranda que revelou aí a banda Raimundos e lançou vários nomes aí do rock pelo selo Banguela Records. Ele também tinha um outro selo chamado Excelente. Você quer ver outros grupos musicais que ele produziu? Então, se você gosta de rock e música alternativa, pode aumentar o volume e preparar a pipoca que a lista é grande. De ter e ter que esquecer é insuportável, é dor e viver. Versos meus, tão seus, que esperem. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Parece que até jantei. Hoje eu conto pra você. Pega a ginota, monta no cavalo e desbrava essa coxinha. Sentiu aí? É como falamos lá na Bahia, minha saudosa terra. Miranda não era pouca bosta não, era um pinico cheio. Outra coisa que a maioria de vocês não devem saber é que o Miranda fez o primeiro site brasileiro que divulgava artistas em bandas independentes com direito a upload de MP3. Pois é, foi o Miranda que criou o Trama Virtual. O site Trama Virtual ficou no ar de 2002 até 2013. O serviço foi o pioneiro que permitia às bandas e artistas independentes que não conseguiam um contrato com gravadora que divulgassem seus trabalhos gratuitamente sem limite de faixas. Mais ou menos aí por volta de 2005, 2006, o Trama Virtual foi meu primeiro palco aqui na internet, onde eu comecei a postar as minhas músicas em MP3 e poder compartilhar os meus raps com o público. Fui abençoado com um monte de rima, sobrou uma arma pronta pra disparar. Vai começar o arrastão periférico, sou aquele que deixa o sistema histérico. Sou militante louco insano, sou um terrorista muçulmano. Foi uma ideia maravilhosa do Miranda, que conhecia muitos talentos que não tiveram oportunidade e também não tinham condições de serem divulgados. Como nessa época não tinha YouTube, a melhor opção que se havia no momento era fazer uploads de MP3 para que as pessoas pudessem ouvir em stream e fazer download, se quiser, das músicas dos artistas independentes. Foi uma ideia genial aí do Miranda, que com certeza foi iluminado por Deus. Nessa época, o Miranda já mostrava muito talento para a produção, sendo uma espécie de padrinho de várias bandas. Ele também fez uma edição especial da revista Ação Games. Quem lembra dessa revista aí vai ficar agora com aquele sentimento. Eu tô ficando velho. Pra quem não sabe, a Ação Games foi uma das primeiras revistas a falar somente sobre games aqui no Brasil. Mas o Miranda só foi começar a ser conhecido pelo público em geral quando ele trabalhou como jurado no Ídolos, no Astros e no programa Qual é o Seu Talento. As críticas do Miranda nem sempre eram bem recebidas nesses programas, mas Miranda, como tendo uma vasta experiência aí no ramo artístico e musical, não poupava palavras para poder expor o seu ponto de vista nesses programas. E é claro que teve muita confusão, muita gente que ficou magoada, muita gente que não gostou, mas o público apreciava o Miranda pela sua sinceridade e pela sua personalidade. É esse, velho.
Que é um Brasil que tem um gaúcho alemão, que nem eu, de olho verde, tudo coisa assim, com um negão e com outro, e parar de frescurada de tudo. Aí não pode chamar disso, não pode chamar daquilo, vá se fuder, caralho. Todo mundo é brasileiro. Não tem duas cores, velho. Guerra de racial é o cu da véia, porra. Só tem preto e branco. Aqui não tem nem preto nem branco, velho. É uma gama do caralho de marrom que todo mundo é aqui, velho. Sabe? É um arco-íris da porra. Começa lá no mais clarinho e vai no mais escurão. E aí? Qual é a diferença? Eu sou 38% negro. Não tem aquelas camisas 100% preto. Vou fazer uma pra mim 3% preto. Pau no cu, velho. Quanto que me importa quanto que eu sou de preto, porra? Ou de branco, velho. É isso que nós estamos falando. É desse mundo novo, velho. Que tá pouco se fudendo. A música ai, se eu te pego, tô com vontade de ouvir, vou ouvir, caralho. Tá bom. Qual o problema? Ah, não, tem que ouvir umas músicas muito loucas, muito cabeçudas. Eu não quero. E aí? A gente tá falando desse mundo, velho, onde cada um faz o que bem entender, onde a gente é brasileiro, é diverso, é misturado, é bagunçado, é louco. Inclusive tem uns cu duro que são certinho, tudo arrumadinho, também tem lugar pra eles, velho. Vai dar suas vilinhas, tudo direitinho, que os povos alemão lá do sul, nós temos lugares que são lá do sul. Vai dizer pra aqueles alemão lá que tem que ser tudo muito louco na rua, não é, velho. Tu entra na casa do sujeito, velho, a toalhinha velha pra caralho, cara, mas limpinha, cara, tudo dobradinha, cortininha, coisa mais linda, assim, ó, na janela, cara, mal tem dinheiro pra comer, mas tá tudo cheiroso, bonitinho, arrumadinho. Vai lá pra cima pra tu ver a bagunça, velho. Cada um é um. E é isso. E esse não é isso, velho. Então a gente, é muito importante ficar claro que não está falando mais de classe econômica, de separações, de raças, de opções sexuais, de nada. A gente fala do todo. Quem está afim de misturar, tá dentro. Quem está afim de separar, que se foda. Em 2014, ele foi anunciado como o jurado do novo reality show do SBT. Esse artista sou eu. Miranda era casado com Isabel Rames, cantora e preparadora vocal. Infelizmente nos deixou agora no dia 22 de março de 2018, após sofrer um mal súbito em sua casa. Ele estava em seu quarto quando de repente sentiu uma forte dor de cabeça, sentou na cama e ali mesmo ficou. Por ironia da vida, Miranda morreu um dia após o seu aniversário. E a gente só é grande em proporção àquilo que a gente enxerga. A gente só sabe o nosso tamanho comparado àquilo que a gente vê. Portanto, a gente não tem tamanho. Que tem tamanho é o resto. A gente tem que estar vivendo. A gente tem que estar se construindo o tempo inteiro. Nada do que a gente faz, a não ser a nossa arte, a nossa obra, pode ser duradouro. A morte do nosso saudoso Miranda repercutiu muito no meio musical. O Skank se manifestou por meio da sua página oficial no Instagram. Grande Carlos Eduardo Miranda foi uma figura seminal em nossa história. Foi ele quem chamou a atenção da imprensa do eixo Rio-São Paulo sobre um quarteto que vinha de Minas Gerais e misturava reggae, pop e ska. Foi a chave que abriu a porta para o que viria depois. Ele teria ainda grande contribuição ao longo da nossa carreira, especialmente no disco Maquinarama. Estamos muito tristes com a notícia de seu falecimento, que sua travessia seja tão leve e divertida quanto a vida que ele levou aqui. Nossos pensamentos estão com a sua filhinha, Agnes, e com sua companheira, Bel. Vá em paz, amigo, diz o texto. Os integrantes do grupo O Rapa também escreveram sobre a morte do Miranda. Acabamos de saber da passagem de um grande cara. Esse aí da foto, cercado por discos, foi responsável por algumas das coisas mais legais que já aconteceram na música brasileira contemporânea. Carlos Eduardo Miranda era, antes de tudo, um amante da arte, jornalista, músico, produtor e, mais do que tudo, um grande agitador cultural com uma grande importância na nossa carreira e de tantas outras bandas da nossa geração. Produziu nosso acústico MTV, um dos discos do qual temos mais orgulho, e era grande parceiro do nosso também saudoso Tom Capone, com o qual já deve ter esbarrado no outro plano e deve estar pondo o papo em dia. Vá em
Paz, irmão, força para sua família e fique com a certeza de que você não veio a este mundo a passeio. Sua obra por aqui é eterna. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabiam que por trás desse gordinho que ficava sentado aí na banca de jurados dos ídolos e do qual é o seu talento, havia uma grande pessoa, um grande produtor cultural. O cara foi praticamente responsável pelo sucesso das principais bandas de pop rock já existentes no Brasil. Toda vez que alguém falar a palavra rock brasileiro ou pop rock aqui no Brasil, com certeza, indiretamente, também estarão falando do nosso grande e saudoso Miranda. Onde ele está na eternidade diz respeito somente ao Criador, mas meus sinceros sentimentos e votos é que o Senhor nosso Deus tenha-o recebido em seus braços de aconchego, de consolo e de paz eternos. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistirem a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se para participar da nossa creche de crianças obscuras. Curta nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo. E ajude a manter este projeto no ar. O link está aí na descrição do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um beijo do tio Lu. Sonhem comigo.